Bom dia, meu povo lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A live de hoje, juntos somos mais fortes. Amém? Estamos hoje iniciando um dia maravilhoso na presença do Senhor. Dia de alegria, dia de louvor, dia de exaltação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com alegria expressamos ao Senhor agradecimento. Louvado seja Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Louvor poderoso, amém? A presença do Senhor aqui é forte. É forte também aí? Oh, louvado seja Deus. Você crê? Quem crê que isso acontece, dê aleluia. Cadê seu aleluia? Quem o anjo do Senhor já está agindo na minha vida e na sua vida. Deus fala com o seu povo todo dia. Toda hora Deus está falando. Eu já estou sentindo o que Ele quer falar aqui, hein? Quem crê que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir aqui e aí. Oh, maravilha de Deus. É muito bom, irmão, nós sentimos a presença de Deus. Glória a Jesus. Que Ele vai falar aqui. Ele vai falar aqui, Ele vai falar aí, amém? A presença do nosso Deus é muito forte neste lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A presença do Senhor aqui é muito forte, aí é muito forte. Se é forte aí, dê um amém. Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Diga bom dia, Espírito Santo. Você já disse bom dia para o Espírito Santo hoje? Você já glorificou o nome do Senhor hoje? Se não fez isso, faça, meu irmão. Louvado seja Deus. Está passando problema? Está passando aflições, perseguições? Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, amém? Glorifique na angústia, glorifique na tristeza, glorifique na tribulação, amém? Irmão, mas não é fácil. Como eu posso dar glória a Deus sofrendo? O apóstolo Paulo diz que a perseguição causa o quê? Vai causar esperança, amém? Temos uma esperança, então acredito. Eu creio no que acontece, diga aleluia, meus irmãos. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com teu povo toda hora Deus fala com seu povo, amém? Quem é que já está aí dando? Estamos aqui no Facebook ao vivo aqui, estamos no Facebook ao vivo ali, amém? Está ali alguém dando a paz do Senhor. Tatiane de Jesus Santo, a paz do Senhor, minha irmã, louvado seja Deus. Você crê que o anjo do Senhor já vai agir? Então dê um glória a Deus para o Senhor. Você crê? Dê um glória a Deus, amém? É dia de festejação, irmão. Tristeza, vai embora. Enfermidade, vai embora, porque nós somos adoradores do Deus vivo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bota na tua mente que o Senhor Jesus disse: ainda que nós morremos, aquele que acredita no Senhor, Ele há de ressuscitar. Então, meu irmão, continue adorando enquanto pode, amém? Vamos sorrir. Se nós descemos a sepultura hoje, desça com paz e alegria no coração. Desça sabendo que você não morreu, mas que você adormeceu. Mas vai saber que quando a trombeta soar, você vai ressuscitar. Louvado seja Deus. É essa fé que nos coloca de pé. É essa esperança que nos faz fortalecido. Amém? E o Espírito Santo está orando por mim e por você. Ei, esse problema aí é um nada diante de Deus. Esse problema aí é pequenininho. Amém? Deus é maior do que qualquer problema, meus irmãos. Deus, nosso Senhor Deus, Ele é maior
do que qualquer problema. Amém? Ponha isso na tua mente. Ponha isso no teu coração. Amém? As enfermidades vai sair correndo. O Covid está assolando, mas maior do que o Covid é o nosso Senhor Deus. Amém? Infelizmente hoje, dê aleluia, dê aleluia. Infelizmente hoje eu soube da triste notícia, né? Eu acho que não é fake news, mas já eu fiz uma live só de oração e já intercedendo aí junto com vocês pela família do nosso irmão Lázaro, né? Segundo o Facebook, em todas as páginas, eu já andei aqui, naveguei e realmente estão comprovando que o nosso irmão Lázaro partiu. Amém? Então, só nos resta orar pelos seus familiares. Mas também não é somente o irmão Lázaro. Amém? Quantas famílias estão chorando? Não são poucas, são muitas. Talvez eu e você não passamos por essa prova, mas quem sabe se a gente não vai passar. Então, antes de ela chegar, vamos pedir a Deus que ela não chegue. Mas o dia mau vem para todos, irmãos. O dia mau vem para todos. Claro que nenhum de nós queremos esse dia mau. Quem quer? Eu não quero. Você quer? Nenhum de nós queremos o dia mau. Mas o dia mau vem para todos, irmãos. O dia mau vem para todos. Mas o importante é isso aqui, ó. A presença do Senhor aqui é forte. Aí é forte. Quem é que pode duvidar? Quem é que pode duvidar desse poder? Quem que pode? Não duvide. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Oh, aleluia. Jesus está neste lugar. Eu posso crer e acreditar. Você crê? Você acredita? Jesus está aí? Jesus está aí? Você acredita nisso? Então dê glória. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Zaqueu subiu na figueira. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje chegou a salvação para esta casa. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, através da palavra. Se você crê e isso acontece, diga aleluia. Jesus está proclamando para nós hoje, através da sua palavra, a salvação hoje chegou na tua casa, meu irmão e minha irmã. A salvação hoje chegou para nós. Amém? A salvação hoje chegou para nós. Se você acredita, você faz com esse louvor. Diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir, já está agindo na minha vida, na sua vida. Deus fala com o seu povo toda hora. É por isso que ele vai falar aqui. É por isso que ele quer e continua falando aqui. Amém? Ele quer e ele continua falando aqui. Amém? Aquele que acredita, diga glória a Deus. Aquele que acredita, diga amém. Olha só o que ela fala. Quem crê que acontece, quem crê que isso acontece, diga glória a Deus. Quem crê que isso acontece, diga glória a Deus. Amém? Quem crê que isso acontece, ele quer falar aqui. É o que, minha irmã? Como é que é, minha irmã? Não entendi. Ah, ele quer falar aqui, né? Jesus está querendo falar, hein? É por isso que ele quer. Ele vai falar aqui. O Senhor escolheu essa manhã, mais uma manhã, para falar, amém? Se você acredita que ele quer falar, então, mais uma vez, por a graça e misericórdia do Senhor, ele providenciou esse dia. Ele providenciou esse dia para mim e para você. Mas por que será que o Senhor providenciou esse dia? Porque Deus tem planos maravilhosos na minha vida e na tua vida. Amém? Olhe,
É só você parar agora. Tudo que estiver fazendo e ouça. Sinta. A nossa live é uma live de alegria, de transbordar. Eu tenho que daqui ser canal, porta-voz do Senhor, transmitindo bênção para o seu lar, bênção para vocês, amém? Oh, amado, nesse meio vai falar. Você acredita nisso? Deus quer falar. Deus tem uma palavra para você, para mim e para você. Ele tem uma palavra, olha ela já aqui. Deus tem uma palavra para você. A palavra que Deus vai nos falar hoje está no livro de Efésios. Deus tem uma palavra para você. A palavra de hoje está no livro de Efésios. Deus tem uma palavra para você. Mas por que, meu irmão? Me explica aí. Por quê? Ele fala como ele quer. Ele usa quem quer. Ele usa tanto o homem como a mulher. Deus tem uma palavra, meu irmão. Deus tem uma palavra para mim e para você. Ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Eu acredito. Você acredita? Então bora. Deus tem uma palavra pra você, pra mim e pra você. Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra pra você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Deus tem uma palavra pra mim e pra você. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra pra você. Deus, amém, meus irmãos? Deus tem uma palavra pra mim e pra você. Então vamos entrar no clima da palavra. Vamos ver qual é a palavra que Deus tem hoje para mim e para você. Louvado seja Deus. Pai, mais uma vez pedimos permissão ao Senhor para fazer menção da Tua palavra. Não sabemos como o Senhor vai trabalhar, não sabemos como o Senhor vai agir, mas temos plena convicção que o Senhor já preparou tudo aqui. Fala ao meu coração, ao coração do Teu povo, que neste momento vai se inclinar, já se alegrou o coração através dos louvores e agora querem ouvir a palavra do Senhor. Pai, aonde essa palavra chegar, que ela venha fazer efeito para aquilo que ela veio enviada. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, porque grande, Pai, e maravilhosamente é a presença do Seu Espírito aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Pega a Bíblia de vocês e vamos ver qual é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Pegai-vos as vossas Bíblias e vamos ver qual é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Não se esqueça que quando você pega a palavra, você também tem que pegar caneta, papel, para anotar tudo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Amém? Aqui está o microfone do outro Facebook ali. A transmissão hoje está sendo pelos dois Facebook. Amém? Louvado seja Deus. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Então esse microfone vai ficar aqui, quietinho aí. Não me atrapalhe. Amém? Porque o importante aqui é a palavra de Deus ser proclamada. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Vocês já pegaram a caneta de vocês? Vocês já pegaram o papel de vocês? É muito importante. Vamos ver o que Deus quer falar conosco. Vamos fazer menção hoje do livro de Efésios, seu capítulo 6. Vamos falar um pouco da armadura do Espírito. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6. Vamos falar um pouco da armadura do Espírito do Senhor. Você vai ler do capítulo 6, do seu versículo 10. Amém? Uma palavra muito conhecida, mas que o Senhor renova ela nas nossas vidas. Amém? Já pegou papel? Já pegou caneta? Já anotou aí o versículo? Se prepare que vai ter versículos para ser anotado. Eu tenho certeza que, como o louvor disse, Deus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Sem delongas, vamos ler a palavra de Deus. Lemos. Quanto ao mais,
sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, assim diz a Bíblia. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firme contra as astuta cilada do diabo. Versículo 12 diz, Efésios 6:10. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda, irmão, tomai toda essa palavra, segura aí a Bíblia, risca aí. Tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E depois de teres vencido, tudo permanecer inabalado. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dano inflamável do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Boa essa palavra, digna de toda a exaltação. Não sei se no teu coração, mas no meu coração já começou a me chamar a atenção a palavra do Senhor em alguns versículos. Eu vou pegar minha Bíblia de estudo pentecostal. Onde é que está tu, benção? Onde é que está tu? Aparece aí. Você é tão pequenininha, vamos dizer o contrário. Vou te achar. Amém? Ela não está aqui. Eu acho que eu deixei ela. Ah, ela aqui. Louvado seja Deus. Vem cá, minha bênção. Vem cá. Vem cá. Amém? Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para falar algo muito interessante. E essa mensagem está sendo diretamente e indiretamente para todas as pessoas que às vezes perguntam e já me perguntaram, como ontem mesmo eu tive um diálogo com duas pessoas, a gente fez um culto maravilhoso, a presença do Senhor ali foi forte, e saiu uma interrogação dizendo: eu observei que nas suas lives você fala muito sobre a lei. Por que tanto significado de falar tanto sobre a lei, a lei, a lei? Fica parecendo até assim que a gente é salvo pela lei e que a graça, o sacrifício de Cristo foi vão. Explique um pouco isso aí. E aí a gente pegamos Bíblia e pedimos a Deus entendimento e foi maravilha. As pessoas saíram regozijadas porque viram ali, não o irmão Valmir respondendo, mas sim a palavra de Deus. Amém? Deixou bem claro ali a palavra de Deus, que a gente não é salvo por lei, nós somos salvos pela graça. Amém? É um assunto que o mais interessante é dizer, irmão, é que quando nós estávamos conversando, chegamos num assunto em dizer assim: há 100% de um auditório, 100% de um auditório esperando a palavra, e o povo fica assíduo para querer ouvir a voz de Deus, mas o povo também já está enfadonho de alguns assuntos, e quando se
toca no assunto daquilo que eles já estão enfadonho, muitos deles tapam o ouvido, não querem mais ouvir. Amém? Não querem mais ouvir. Por quê? Porque ele já está chateado com aquele assunto. Porque quando vai para aquele assunto, leva muito ao debate. Leva muito eu acho assim, eu penso assim. Então isso é triste para os olhos do Senhor. Porque quando nós acabamos de ler aqui, em Efésios 6, veja bem o que a palavra está falando sobre a armadura. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí o versículo 11 do capítulo 10 de Efésios está dizendo assim, ó, revestivos de toda. Quando o Senhor fala sobre a armadura, olha só o que o Senhor está dizendo, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. O Senhor não fala metade de armadura. O Senhor não fala, toma só o capacete. Ou o Senhor não diz assim, pega só aqui o escudo da fé. Ou o Senhor não diz assim, calça só os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não. A Bíblia diz bem claro, vou ler mais uma vez, Efésios 6:10, Efésios 6:11, vai dizer assim o versículo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Então ele diz que nós temos que revestir, não é de uma só parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra o quê? Contra a astuta cilada do diabo. Ele não deixa de perseguir o caminho do reto e do justo. Amém? Eu e você tentamos prosseguir o caminho apertado e espinhoso, mas o inimigo fica procurando estratégia, tá nem? O inimigo fica procurando modelos de armadilha para nos jogar, para nos enfadar do caminho. Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que revestir de toda, não é uma só metade, toda a armadura de Deus. Aí eu faço uma pergunta para os meus amados irmãos: qual é essa toda a armadura de Deus? A palavra ela mesma nos diz, irmão. A própria palavra ela está especificando qual é toda a armadura de Deus. Amém? É só nós ler com entendimento no Espírito e ela vai nos dizer qual é toda a armadura. Amém? Eu estou deixando a Bíblia menor porque eu peguei a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque a letra dela é maior. Amém? Deixa eu abrir de novo aqui, porque a de baixo está aberta, mas eu vou ler aqui na de cima, que a letra é maior. Irmão, qual é toda essa armadura que ele pede para que a gente veste? Revestir de toda a armadura, sim. Quais são todas as armaduras, então, que Deus está falando? Então vamos lá, irmão. Efésios capítulo 6, continuamos a lição. A gente leu o versículo 11. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Deixa eu pegar aqui que eu vou abreviar, por isso que eu digo a você, pegue sua caneta, para você estar sempre anotando. Aí ele diz assim no versículo 12, porque não temos que lutar. Aí ele explica por que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Aí ele diz o que? A palavra fala e a palavra explica. Olha bem, no versículo 11 está dizendo assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele manda revestir. Aí você pode dizer assim, revestir para quê? Aí fala, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Ela fala, ela pergunta e ela explica. Ela mesmo se responde. Ela está dizendo, revista de toda a armadura de Deus, ponto. Vírgula. Aqui é vírgula? É vírgula. Parou. Aí vem. Aí ele explica, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Aí, e que astuta cilada do diabo é essa? Bem, aí agora ela vai explicando. Porque a astuta cilada do diabo, olha quais são as astutas que ele faz. Vamos ler, depois o Espírito Santo traz o nosso entendimento. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, vírgula, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestial. Então ele está dizendo no 12, ele está dizendo no 11, no final do 11, para que no final do 11, parte B, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Então você marca aqui, ó, esse para é uma resposta.
para que possa você estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem, e que ciladas do diabo são essas? Aí qual é a cilada? Ele arma uma cilada porque ele quer fazer que a gente brigue entre um e outro, porque ele não pode vir diretamente a gente, amém? Porque ele fica ao nosso derredor, ao redor está um anjo, então ele não tem como entrar, o anjo está guerreando. Então o que ele faz? Já que ele não pode, ele vai buscar algo para vir. Essas são as astutas dele. Já que ele não pode vir diretamente nos tocar, ele vai tocar indiretamente. Ele vai sempre estar tentando tocar indiretamente. Então qual é a astúcia dele? Ele infelizmente encontra ocasiões em pessoas que não estão, como diz o ditado, mente vazia é a oficina de Satanás. Então ele procura pessoas, tá, que tem a mente vazia, desocupada, e aí ele entra, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 12, creio que a letra é a parte C ou a D, que diz assim, que sim, não é contra a carne, e sim contra os principados. Eu avebreu isso aqui, então significa que tem principado, contra a potestade, então existe também potestade, e contra a potestade, e contra os príncipes das trevas, e também existe o que? Príncipe das trevas. Aqui está dando 3 qualidades de inimigo: principado, potestade e principais e príncipe das trevas. Principado, potestade e principais das trevas. Aí, deste século, contra o que? Ainda vem as hortes espirituais da maldade. Ainda tem aqui, ó, as hortes espirituais da maldade. E aí ele faz tudo isso aonde? Nos lugares celestiais. Aí ele usa a pessoa para vir de encontro a mim, a você, para que a gente turbe a nossa mente e esqueça que o nosso alvo não é essa pessoa que está vindo contra a gente. O nosso alvo é o que está por detrás dessa pessoa. O nosso alvo certo é para entender que aquela pessoa está vindo até contra você porque tem algo manifestado nela, usando para que ela venha ser um instrumento dessa arma maldita e vir tocar você. E aí, se você agir contrário à palavra, o que a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne, que é o versículo 12, aí se nós não tivermos em espírito, como diz o apóstolo Paulo, andai em espírito para que não cumpra a concupiscência da carne, a vontade da carne, porque realmente quando o ato desse acontece sobre as nossas vidas, logo nós nos estressamos, e se não tivermos na direção do espírito para nos frear, o que acontece? A gente parte para cima. Amém? Não é só misericórdia, é verdade. Você se ira. Você é crente, você é cristão, mas você se ira, você peca, porque Jesus disse que era misto e tudo isso acontecer. Mas graças a Deus que Deus colocou em você o Espírito Santo. Amém? Deus colocou em mim e em você o Espírito Santo para quando acontecer tais coisas, o Espírito Santo venha nos frear, para não nos deixar cometer tal ato. Então aqui o Espírito ele avisa que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados. E que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus. E cada armadura tem sua parte. Vamos conhecer as partes? Aí vai falar, está pois firme, tendo cingido, o versículo 14, os vossos ombros com a verdade e vestido a couraça da justiça. A primeira parte da armadura é essa: a verdade e a couraça da justiça. Primeira parte da armadura: verdade e couraça da justiça. Aí quando ele fala da verdade e a couraça da justiça, no versículo 15 ele fala outra parte da armadura: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Calce os seus pés. Com que calçado? A preparação do que? Do evangelho da paz. Então, o evangelho. Amém? Temos que estar alicerçado aonde? No evangelho. Da onde? Evangelho de paz. E não evangelho de guerra, de contenda. É evangelho de paz. Aí, quando a gente vê essa parte, no versículo 16 diz: tomando sobretudo o que? O escudo da fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui vai nos dizer que a fé ela é um escudo. E esse escudo serve para quê? Esse escudo vai dizer, tomando sobre tudo, tome o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dano inflamado do maligno. Então esse escudo da fé, com a fé você pode apagar todos, não é um, é todos os danos inflamados do maligno. Tudo que o adversário vem tentar causar em nossas vidas, se você tiver fé, lembra que a Bíblia diz em Hebreu, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, se aproxime crendo que Ele é galardoador do que os busca. É necessário que a gente se aproxime de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu vou voltar esse versículo e pega aí a visão, ó, pega só no seu ouvido espiritual, ó. Ele vai dizer, versículo 16 de Efésios 10, está dizendo, tomai sobre tudo, além de revestir de toda a armadura, olha a palavra, tomai sobre tudo. Toda parte da armadura é importante, mas tem uma parte que é sobretudo de importância. Qual é ela? O escudo do quê? Da fé. É com a fé que nós nos protegemos. Ele está dizendo, se nós não tivermos fé, nós estamos desarmados. Mas se nós estivermos com a fé é o escudo. E olha o que é que ela faz, olha o poder que ela tem. A qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. Irmão, Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus está falando comigo e com você hoje, nesta manhã, nos dizendo como nós podemos vencer esse mal que está nos rodeando, essa dificuldade, esse problema. Deus está dizendo a solução para muitos nesta manhã. Sabe o que está faltando? O escudo. Que escudo é esse? Fé, mais fé. Aí nós oramos, Senhor, acrescenta a nossa fé. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Aí o versículo 17 fala assim, ó. Tomai também o que? Além do escudo da fé, tome também o que? O capacete da salvação. Que capacete da salvação é essa, meu irmão? A Bíblia aí mesmo está respondendo. É a espada do Espírito. E que espada é essa, meu irmão? Continua lendo que você vê a resposta. Que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Sem a espada do Espírito na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus não tem como guerrear, porque cada guerreiro precisa da sua arma, e a arma do Espírito é a palavra de Deus. Dá para você entender porque há tanto a importância que nós batemos sobre os mandamentos de Deus? É porque o mandamento de Deus é a palavra do Espírito, a espada do Espírito. Amém? Por isso que nós falamos tanto do mandamento, porque é um assunto muito importante, a qual muitos estão enojados. Mas isso não vem de vós. É seta do maligno, porque ele sabe que a partir do momento, quem descobrir qual são o significado de todos os 10 mandamentos, vai ter êxito e vitória. Então, por o inimigo saber que é muito importante isso, ele fez que eu e você enojasse desse assunto. Amém? Ele fez que nós enojássemos desse assunto. Então, quando vem uma palavra-chave, o tema da pregação, o irmão vai falar de quê? Vou falar de cura. Ah, preciso. Vou falar de bênção. Ah, maravilha. Vou falar de cidades de prodígio. Glória a Deus. Mas se botasse um tema, vamos falar da lei de Deus. 100% do público, 85% sai. Que sai. Mas graças a Deus que fica 15%. Sabe por quê? Porque Deus não opera Deus não está atrás de quantidade. Deus está atrás de qualidade. Pega a visão. Deus não está atrás de quantidade. Deus, o Senhor Deus, está atrás de qualidade. Deus quer olhar a minha qualidade, a sua qualidade. Deus está observando se eu e você realmente está servindo a Ele em espírito e verdade. Ô irmão, me perdoe, mas eu tenho que dar essa saudação aqui. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Oséias. Há quanto tempo, varão de Deus? Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela tua presença aqui, amém? Louvado seja Deus. Eu creio que você não tem o outro Face, né, irmão? Vou lhe passar o outro Face, que as lives sempre é feita no outro Face. Esse aqui era o antigo, mas como eu descobri ele hoje, aí estou fazendo a live nos dois, transmitido nos dois, amém? E essa guitarra aí tem glorificado muito ao Senhor?
Tem, você é homem de Deus, irmão. Esse homem aí, esse amado, ó irmão, ore pela vida do meu irmão Oséias, amém? O meu irmão Oséias Santos. Aí você diz, irmão Oséias Santos, mas tem tanto irmão Oséias Santos. É o irmão, filho do meu pastor querido, Adailton. Sim, nosso irmão. E aqui vai uma saudação de paz para o nosso irmão Adailton, meu pastor amado querido, que eu nunca esqueci, sempre está no meu coração. Lá da Igreja Pentecostal do Salvador, em Valença. A sua sede se encontra ali na Urbis Caminho 15. Não vejo a hora de ir aí dar um abraço em vocês, amém? De dar uns glórias junto com vocês. Louvado seja Deus. Irmão, a gente não pode esquecer das nossas raízes não, amém? Então, amado, espera aí, na hora e no tempo certo, o Senhor vai me levar aí. Serei soprado pelo Espírito, amém? É uma saudação gostosa, eu não posso deixar de falar com meu irmão, amém? Me perdoe vocês aí, mas é meu irmão, é meu amigo, amém? Temos história junto, louvado seja Deus, amém? Dá lá um abraço no meu pastor, amém? Diz ele que eu mandei um abraço maravilhoso. Sim, amado, voltamos para a palavra. Então, querido, a importância que tem, nós lemos aqui em Efésios, estamos lendo em Efésios, capítulo 6, verso 10, da armadura do Senhor, amém? Então aqui, quando ele fala no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, porque o escudo da fé é muito importante, porque a fé é um escudo que o que é que essa fé faz? A fé apaga todo o dano causado e inflamado do espírito, do maligno, perdão. Espírito maligno, do espírito maligno. Aí o 17 diz o que? Tomai também o que? O capacete da salvação, e a espada do Espírito. E ele diz o que é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada do Espírito, a Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus, é a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Há uma concordância, o poder do Espírito com a palavra do Espírito, amém? Esses dois andam juntos. Se você não tiver a palavra e dizer que tem o Espírito, tem alguma coisa errada. Se você tiver só o Espírito e não tiver a palavra, se você tiver só a palavra e não tiver a unção do Espírito, tem alguma coisa errada. Porque se você tem o Espírito, você tem que ter a palavra. E se você tem a palavra, você tem que ter a unção do Espírito, amém? Porque se você tiver só a palavra, você só tem letra, e letra mata. Conhecimento não adianta sem unção. E se você tiver só o Espírito Santo, dizer que tem o poder e não tiver a palavra, você está contra a palavra de Deus, porque a gente acabou de ler aqui agora em Efésios, capítulo 17, capítulo 6, versículo 17, ele aconselha que a gente venha tomar o quê? O capacete da salvação. O capacete simboliza proteção à cabeça. Capacete. Depois olha o que é que ele diz. Tomai também o que? A espada do Espírito. Então se você tem o Espírito, você tem que ter a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? Aí está dizendo o quê? A palavra de Deus. Amém? Você já viu que a Bíblia, ela mesma se responde? Não adianta eu dizer, mas eu acho que se eu tiver a unção do Espírito Santo, eu tenho tudo. Não, você está pensando errado. Você está pensando errado. Porque se você tiver somente o Espírito e não tiver a palavra, tem algo errado. E se você tiver somente a palavra e não tiver a unção do Espírito, tem algo errado. Amém? Esses dois andam juntos, de acordo. Valdomiro Santo, que a paz do Senhor esteja contigo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Esses dois andam junto. Irmã Creuza Gomes, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Crede Brito, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para vocês. Amém? Então, querido, esses dois andam junto. Então não venha querer justificar diante de Deus. Porque diante de Deus nós não vamos poder justificar. Aí você entende qual é o perigo e o que está escrito lá em Mateus capítulo 11. Vamos lá? Vamos lá? Vai anotando. Tudo que a Bíblia fala, a gente tem que anotar. Tudo que o pregador fala, a gente tem que anotar, porque a gente tem que conferir. Vamos conferir se o que o pregador está pregando condiz com a Bíblia. Ele pregou daquele jeito, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a gente vai lá, examina, corrige. A gente vai lá, estuda. Amém? A gente vai lá, estuda e vê se realmente é isso que está dizendo. Lá em Mateus, do seu capítulo 7, amém? Tá vendo? Temos que conferir. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículo 22. Aí nós lemos aqui a armadura, vendo o significado da armadura, nós vamos entender por que Jesus fala isso aqui em Mateus 6, Mateus 7. Perdão aqui quando está balançando, porque
A Bíblia está aqui colada. O celular de lá está quieto, mas o daqui está balançando. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 21. Aí a gente vai entender por que Jesus falou, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então vamos lá. Se Jesus está dizendo em Mateus 6, versículo 21, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí a gente junta agora essa palavra com esse texto, com esse contexto. Voltamos agora em Efésios capítulo 6, onde nós estamos. E nessa passagem aqui do 7, do 17, que é muito importante, ele está dizendo o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso significa que por que Jesus está falando que nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu? Sabe quais são esses todos? Esses todos são esses que só quer o Espírito, só quer o poder do Espírito e não quer nada com a palavra. Também são esses que só quer a palavra e não quer nada com a unção do Espírito. Amém? Então são esses que Jesus vai dizer naquele dia. São esses que Jesus está falando. Amém? Aí nós nos examinamos agora para ver se realmente nós não estamos enquadrados nisso. Porque aqui está dizendo, tomai toda. Aí eu volto para o versículo 1 da espada, do versículo 11, nós estamos lendo para quem chegou agora. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vai dizer assim, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então pronto, parte A do versículo 11 está dizendo revestivos de toda. Não está dizendo revestimos de uma peça da armadura. Está revestimos de toda. Se você se reveste de toda a armadura de Deus. E quando você se reveste de toda a armadura de Deus, o que é que acontece? Aí ele diz a resposta: para que você possa ficar firme contra a astuta cilada do diabo. O diabo vem sempre armando astuta cilada contra as nossas vidas. Aí para a gente vencer, para a gente passar por isso, a gente tem que estar com o quê? Com toda a armadura do Espírito. E aí quando ele começa a falar de todas as peças que a gente leu, aí ele diz, ele fala no versículo 16, tomai sobretudo, além de toda a armadura, você tem que tomar uma peça muito importante da armadura, que é o quê? A fé. Por quê, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já falei isso aqui umas 4 vezes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se aproxima de Jesus tem que ter a fé. E nenhum de nós consegue se aproximar de Cristo sem fé. Porque só aceita o Evangelho quem tem fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se você até hoje permanece no caminho é porque você tem fé. Às vezes você estava com dúvida. Será que eu tenho fé? Tem sim. Porque se você não tivesse fé, você não estava no Evangelho. Você não estava tentando seguir os mandamentos de Deus. Então a fé está em você sim. E é com essa fé que tem apagado todo o dano causado e inflamado do maligno na minha e na tua vida. Os problemas que têm chegado na minha vida, na tua vida, não tem se relacionado, não tem se resolvido, foi a fé. Porque se eu e você não tivesse fé, estaríamos até hoje com um problema. Você lembra daquele problema lá atrás? Faz uma retrospectiva aí. Lembra daquele caso, aquele sim, esse aí que chegou na tua mente, que você disse assim, é verdade, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, bem difícil, Senhor, né? De todas as provas que eu já passei. Quantas vezes a gente disse assim, rapaz, eu já passei por prova, mas essa agora, mas isso foi lá. Agora a prova disso, onde você está? Olha onde eu estou. Passamos ou não passamos pela prova? Cadê a prova? Cadê ela? Passou. Sabe por quê? Porque a fé que você tem em Cristo Jesus lhe fez, eu e você, vamos se dizer, flutuar por cima da tempestade. Irmão, lembre que nós estamos servindo aquele Cristo, aquele Senhor Jesus que disse ao discípulo, pode ir. O Senhor não vai conosco? Não, pode ir. Quando ele estava em alto mar, braviu-se uma grande tempestade e o mar começou a ficar bravo. Não foi? O mar começou a ficar bravo. Não vou emendar uma história com outra, porque teve a passagem que quando ele estava em alto mar, Jesus não foi. Aí o que é que aconteceu? Então vamos falar das duas. O que é que aconteceu? Eles lá em alto mar, de repente vem quem? Jesus andando por cima da água. Eles veem aquilo, atônito, se assustam e dizem assim, é um fantasma, é um fantasma. Significa que aquela crença naquele tempo acreditava em fantasma, né? A linguagem daquele tempo. E quando ele disse, não tema, Jesus se apresenta para ele, não tema, sou eu.
A paz esteja convosco, não tema, sou eu. Jesus saudou com a paz do Senhor. Quem tem paz dá paz. Aí Pedro diz o que? Se é o Senhor, então manda que eu vou aí. Olha para Pedro fazendo o teste, ó. Mas é lícito. Gideão também fez prova. Ah, Senhor, se o Senhor é comigo, então por que me veio todo esse largar? Por que me veio toda essa tribulação? Então eu quero fazer prova. E fez prova e o Senhor respondeu. Pedro disse, se é o Senhor, então manda eu ir aí. Se o Senhor está na minha vida mesmo, então manda eu ir aí. O Senhor disse, vem Pedro. E só um chamado de Pedro, e pela obediência de Pedro, que Pedro fez. Pedro desce do barco e faz o quê? Começa a andar por cima da água. E enquanto Pedro estava olhando para o alvo, pega a visão aí do que o Espírito Santo está falando no meio do teu coração. Enquanto Pedro, viu Pedro? Enquanto Pedro está olhando para Cristo, ele nunca afunda. Está pegando a visão? Está falando forte no meu coração. Estou falando dois vezes. Enquanto Pedro ficou olhando só para Deus, só para o Senhor Jesus, que é a salvação, o caminho, a verdade e a vida, ele não afundou. Mas quando Pedro tirou o alvo de Cristo e começou a olhar o que estava em volta dele, ele afundou. Amém, Pedro? Amém, Pedras? Deus está falando no meio do teu coração. Não tire o alvo do alvo que é Cristo. Não tire o alvo do caminho certo que é Cristo. Se você tirar o alvo, o olho do alvo, você vai cair. Porque tudo entre nós coopera para nos jogar no chão. Olha aí, se você ficar olhando para o Covid, você vai cair. Tudo que o diabo quer colocar nas nossas mentes, que Deus abandonou. Tudo que o diabo quer colocar na nossa mente, que Deus não é Deus coisíssima nenhuma. Ele quer degredir a imagem de Deus em nossas vidas. Ele quer fazer que eu blasfeme contra Deus. Lembra de Ló? O que foi que a esposa de Ló falou? Homem, em uma situação dessa, até quanto vai estar assim com esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ló, fiel, temente, íntegro a Deus, que se desviava do mal, disse o que ela, mulher, assim como fala uma louca, fala tu. Eu recebi bem de Deus, não posso receber o mal que se vier da parte dele. Eu nasci nu, estou vestido. Que bendito seja o nome do Senhor. Tudo que vier de Deus para mim é lucro. E o que aconteceu na vida de Ló? Só vitória. Porque no momento mais visto, Jó não negou. Amém? E Pedro, quando olhou, caiu. Nós estamos nesse mar. O mar está bravio. O mar está bravio. E se eu e você ficar fixando o olho nesse mar, nós vamos afundar. Parece até que tudo está perdido. Parece que o Covid chegou para acabar com tudo, né? Mas se você olhar para o Covid, você vai ver só isso aí mesmo. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, você vai ver o Covid desse tamanho, ó. Você vai ver que Covid não faz efeito nenhum. Aí você pode falar, você com sua fé, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, aí você vai entender que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Significa que você não pode ser atingido. E aí essa palavra está dizendo que ainda que você morra acreditando em Cristo, eu e você vai viver. Amém? Essa é a certeza. E a outra parábola é, Jesus estava no barco e ali ele estava o quê? Dormindo. O mar começou a ficar tenebroso. A tempestade começou a bater em força. O vento soprava. E Jesus lá com o sono do justo. Aqueles homens de pouca fé fez o quê? Senhor, o Senhor não vê que a gente não perece? Só para ir, rapaz. Ele não sabia quem estava ali era o dono do mar. Ele não sabia quem estava ali era o dono de tudo, dono da criação. O que conhece o passado, o presente e o futuro. O que conhece eu e você por dentro e por fora. Ele não sabia que era ele que estava ali. Amém? Ele não sabia. Quer ver que ele não sabia? Ele não sabia. Porque quando eles despertou Jesus, Jesus olhou para eles assim e disse, homem de pouca fé, até quando vocês duvidar, vão estar assim duvidando. Agora imagine, vamos pegar o foco dessa mensagem. Jesus estava ali no barco com eles, no barco. A salvação estava ali com ele no barco, mas eles não estavam vendo a salvação. A solução do problema estava ali com ele no barco, mas eles não estavam olhando para a solução do problema. Eles não estavam acreditando que aquela solução ali poderia resolver o problema. Amém? E aí a solução se apresenta. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E logo tudo cessou. Aí olha aqui a prova que eles não sabiam. Um olha para o outro e começa a murmurar. Que homem é esse que até o mar e o vento obedecem? Eles nem sabiam. Eles não estavam conhecendo. E quanto de nós, irmão? E quanto de nós? Jesus está conosco e a gente fica procurando socorro em outros lugares. A salvação
A solução dos nossos problemas está conosco, que a gente fica procurando solução em outros lugares. E aí? É diferente com nós hoje? Nós falamos muito que Tomé foi duvidoso e duvidou. E a gente não passa de um Tomé? Ou pior do que um Tomé? Jesus está conosco nesse barco, aí o problema vem, a tribulação vem. Aí em vez de nós entrarmos no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, confiando no Deus da nossa salvação, orar a Ele e pedir a Ele a solução, nós começamos a ficar entrando em desespero. Olhando para o mar, olhando para o vento, olhando, aí nós caímos na hora, não tem como. Amém? Mas se nós continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Amém? Então, aqui está se respondendo tipo a pergunta que foi primeiro. Irmão, por que você fala muito de mandamento, de lei? Porque, amado, sem lei não há pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Tá? Aí eu dei um sinal, eu vou passar aqui para ver se ajuda um pouco aqui no nosso entendimento. Existe o que? A lei de trânsito. E a lei de trânsito, quem é motorista aí vai entender do que eu estou falando. Estou falando na parábola, na linguagem dos motoristas. Amém, irmão Zé? Você aí, motorista de primeira qualidade. Quem é motorista vai entender do que eu estou falando. Existem as leis do trânsito. Amém? E você não pode romper nenhuma dessa lei. Porque se você transgredir qualquer lei dessa, você é o quê? Multado. E as multas é cara, né, Zé? Muito caro. Então existe, em cada lei existe uma regra, amém? E se você transgredir essa regra, você vai cometer infrações. E as infrações têm um preço a pagar. Então se não existisse a sinaleira, imagine como seria o trânsito. Se ainda com a sinaleira ainda existe acidente, gente invadindo, mas ali tem a sinaleira e ali tem os seus sinais, ali tem suas regras. Lá está o verde, que o carro pode prosseguir. Lá está o amarelo, que o motorista tem que ter alta atenção. E lá está o vermelho, que o motorista tem que fazer o quê? Parar. Quando o motorista para, o pedestre passa, está dando vez para o outro passar. Amém? Eita Jesus, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor colocou na minha mente, agora me ensine como expressar para eu passar para os meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmão, olha o que desceu fresquinho no céu. Em cima disso aí, ó. Quando o sinal está vermelho, simboliza que o motorista tem o quê? Que parar. E quando o motorista para, os pedestres fazem o quê? Passa. Pega essa visão aí que o Senhor me deu aqui agora, ó. O sinal vermelho é Deus falando conosco. É a voz de Deus. Esse sinal vermelho é Deus falando comigo e com você. Significa que está vermelho, Deus quer falar. Então se Deus quer falar, o que significa? Você como motorista, você tem que fazer o quê? Parar. Parar como, irmão? Parar a caminhada? Misericórdia. Parar e ouvir. Aí você para e vai ouvir o que Deus quer falar. Como você parou aqui agora para ouvir o que Deus está falando. Amém? Então quando você para ouvir o que Deus quer falar, aí os pedestres fazem o quê? Passa. Você sabe o que é esse pedestre passando? Ó, pega aqui mais uma visão. O Espírito Santo está trabalhando assim, ó Zé, vai me ajudando, esse é motorista. Aí, ó Zé, quando você está lá na frente, você parou com o seu carro, né? Você tem toda a visão dos pedestres ou não tem? Você dá até para contar quantos vão passar, porque você parou. Aí você está ali parado e os pedestres estão passando na tua frente. Você está vendo tudo. Você sabe quem passou. Se passar alguém conhecido ali, você não dá um sinal? Porque você está vendo, você está prestando atenção o quê? No sinal que mandou parar e no pedestre. Até o último dele passar e depois você olha para o sinal para ver se o sinal abriu. Quando o sinal abre, você passa de novo, engata a primeira e vai embora. Mas enquanto você não estiver obedecendo aquela regra ali, enquanto você estiver obedecendo aquela regra, você não pode engrenar a primeira. Você tem que deixar no neutro e pisar no freio. Você parou. Nesse momento nós estamos parando para ouvir o que Deus quer falar. Então a gente parou agora para ouvir. Então essa é a regra do sinal vermelho, é Deus falando. Aí quando a gente para ouvir o que Deus está falando, o assim está escrito, aí vai passar os pedestres. O que simboliza os pedestres? O pedestre é a palavra. Amém? Você parou agora para ouvir. Então quando você está ouvindo, a palavra está passando diante da tua mente, do teu coração. E aí quando a gente para ouvir e ver o pedestre, a gente agora para ouvir e ver os mandamentos de Deus. Aí qual é os mandamentos de Deus? Aí quando a gente vai lá tirar uma conferência no mandamento de Deus, aí a gente vai entender onde é que a gente está errando. Entendeu? A lei é isso. O que é a lei? A lei é os 10 mandamentos. Não se fala de lei moral, que é aquela lei que o povo era olho por olho, dente por dente. Essa Jesus cumpriu. Pai, está tudo consumado. Ele cumpriu a lei sacerdotal.
a lei da matança de cordeiro. Jesus foi o cordeiro, derramou sangue. E através desse sacrifício de cruz nós somos salvos. Agora, querido, entenda uma coisa. Através do sacrifício de cruz a gente foi salvo. Beleza, nós fomos salvos. O que agora acontece? Acontece agora que Jesus foi para o céu e disse que mandaria um Consolador. Por quê? Porque Jesus é o nosso Redentor e pela graça somos salvos. Mas ele subiu e mandou o Consolador. Por quê? Que esse Consolador ia ficar nos consolando, porque ele sabia que a gente ia ter muita luta pela frente, que o inimigo ia armar muita cilada para nos tirar do quê? Da salvação. Entendeu? Salvo nós já fomos, ok. Agora não use esse termo que muito usa. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não olhe assim que você está indo de encontro com a Bíblia. Salvo uma vez, você está salvo. Agora depende de mim e de você permanecer salvo, porque nós fomos salvos pela graça. Mas Jesus diz assim: agora, um novo mandamento vos dou: ame a Deus e ame ao seu próximo, e guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos. Quando Jesus fala assim, irmão, ó que maravilha. Aí Jesus diz assim, ó, guarde os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Quem era Cristo, né? O próprio Deus? Ele não diz que... Ele não fala que tudo que ele faz não faz de vontade própria, mas faz como o Pai enviou e como o Pai mandou. Lembra lá em João, depois você pega João 17, lê o capítulo todo. Veja o que é que ele vai dizer, ó. Pai, a tua palavra que tu me deste, que o Senhor mandou eu falar, eu dei a eles e eles receberam. Agora, porque eles receberam, o mundo odeia. Então, Pai, eles estão salvos e já estão com sua palavra. Agora, Pai, eu te peço que não tire ele do mundo não, mas que o Senhor livre ele do mal. Aí olha o 17 que ele diz: santifica ele na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Pronto, Jesus diz assim, ó, o livramento que eles vão ter do mal é eles observando a palavra. Então, fomos salvos pela graça. Jesus mandou o Consolador para nos sustentar salvo. Aí, já que nós fomos salvos pela graça, para permanecer salvo agora, aí Jesus diz, olha para os meus mandamentos. Se Jesus diz assim, olha para os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos, o mesmo mandamento de Jesus é aquele mandamento de Deus que escreveu com suas próprias mãos, que é onde? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo do 3 ao 17. Aí quando Jesus diz assim, vocês estão salvos pela graça, porque vocês não mereciam a salvação, mas agora Deus achou graça e mandou esse favor para vocês, então agora vocês estão salvos. Mas para vocês permanecer salvos, vocês têm que guardar o meu mandamento, a minha palavra. Aí Jesus apontou o meu mandamento. Aí quando você olha, que mandamento é? A palavra de meu Pai. Aí quando você vai lá em Êxodo 3, versículo do capítulo 20, versículo 3 até o 17, lá está todo o mandamento. Se você prosseguir com todo o mandamento que Jesus mandou, aí você vai sempre permanecer salvo. Porque enquanto você estiver olhando para a lei, você não vai transgredir as regras. E a lei de Deus são 10. A lei de Deus é 10. Então se você ficar observando os 10 mandamentos quais são e vendo de acordo com os 10 mandamentos, você vai ter uma vida correta. Porque no primeiro mandamento está dizendo, não tenha outro Deus diante de mim. O que foi que Jesus ensinou? Amarás ao meu Pai, amarás a Deus acima de todas as coisas. Ele estava citando o quê? Esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí depois ele diz o quê? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que o mandamento está dizendo nos 10? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não levantar falso testemunho. Tudo isso é entre eu e meu próximo. Eu não posso matar Deus, mas eu posso matar o meu próximo. Então ele está dizendo, não matarás. Então a lei dos 10 mandamentos está me mostrando o que eu posso fazer e o que eu não posso me fazer. Então essa lei tem regra. Você foi salvo? Foi. Mas para você permanecer salvo, tem algumas regrinhas que você precisa seguir. Quais são as regras? São essas aqui. Olhe para a lei do meu Pai. Amém? Amém? É uma coisa simples. Então quando a gente bate em dizer que a lei não foi abolida, a gente está falando nesse sentido, que os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, que foi escrita pelo dedo dele, que você acha isso lá em Êxodo 31, versículo 18, se você conferir na sua Bíblia, vai estar assim escrito, eu falo direto nisso. Aí os irmãos dizem, irmão, por que você fala muito de lei? Porque tem que explicar, porque tem muita gente que não está entendendo que a lei é muito importante. A lei é muito importante. Então você vai ver lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, está bem explicitamente dizendo assim, ó, e tendo ele terminado de falar no Monte Sinai, deu a ele, entregou a ele as 2 taubas, tauba de pedra escrita pelo dedo de Deus a Moisés, tauba de pedra, a tauba dos mandamentos. Ele escreveu os 10 mandamentos e deu a Moisés. Aí sempre como eu falo, como alguém pode estar aí e não ouviu, vou repetir. Quem já ouviu só para aprender mais, a gente gravar, porque diz que a gente tem que sempre estar repetindo para fazer a gravação na memorização. Então lá,
Deus deu quantas tábuas a ele? 2 tábuas. Lembra o que Jesus falou? Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha bem, prega a visão. 10 mandamentos. O 10 mandamentos é dividido em 2 etapas. 4 primeiros mandamentos só vai falar do nosso compromisso para com Deus. Está em uma tábua escrito. E os outros 6 mandamentos só vai falar do nosso compromisso para com o próximo. Está em uma tábua. Então, 4 mandamentos em uma tábua, 6 mandamentos em uma tábua. Por isso que Jesus diz, desses 2 mandamentos, você amando a Deus e amando a seu próximo, depende toda a lei. Por que depende toda a lei? Porque se você amar a Deus, você não vai transgredir a lei que foi posta entre Deus e você. E se eu e você amar ao meu próximo, você não vai transgredir a lei que foi posta entre eu e meu próximo, entre você e seu próximo, entendeu? Por isso que Jesus disse, desses 2 se resume em um só, porque você ama a Deus, cumpre os 4 mandamentos que é para com Deus. Se você ama seu próximo, você vai ter que cumprir os 6 mandamentos, porque se você não fazer isso, infelizmente, você está fora, eu estou fora, entendeu? É simples e fácil de entender. Eu sei que a live está ficando longa, como as pessoas ficam dizendo assim, você tem que resumir, mas irmão, um assunto desse não tem como resumir. Eu poderia encerrar aqui e deixar o gostinho de quero mais, mas você vai sair daqui e pode ficar confuso. Aí o inimigo, o astuto que faz cilada, ele sabe o que você ouviu aqui nesta manhã. Sabe o que ele vai fazer? Vai começar a armar a armadilha para te tirar da visão do que Deus está falando aqui. E ele vai começar a trazer coisas, heresias, vai começar a trazer coisas que vai debater contra isso aqui e você vai sair do alvo. Por isso que eu prefiro prolongar a live para que você saia daqui com tudo resumido. Entendeu, amado? É por isso que a live fica comprida. Porque não dá para falar um assunto desse assim pouquinho. Tem que ter espaço, tempo, porque isso aqui praticamente, se nós formos parar para ver, isso aqui é um estudo. E não se dá um estudo dentro de 10, 20 minutos. Não se dá. Estudo é horas, amém? Tem um intervalo, a gente bebe uma água e tal, mas é um estudo. Então vamos fazer como Deus está mandando. Então olhe bem. Você quer ver que o que eu estou falando aqui condiz que a Bíblia responde? Abre sua Bíblia aí em Tiago, depois de Hebreu. Abre aí, depois de Hebreu está Tiago. Não tenha pressa não. Se você não pode ver agora toda, aí você sai, vai fazer o que você tem que fazer. Depois você volta e vê onde você parou e continue. Mas aqui tem que sair completo, amém? Aí depois você pega e vai olhando aos pouquinhos. Você vai marcando onde é que você viu e vai tirando as suas conclusões, amém? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, irmão Zé. Louvado seja Deus. Aí o irmão Zé está se despedindo. Vai sair, sai, irmão Zé. Vai na paz de Deus. Aí depois, irmão, a live vai estar gravada. Aí o irmão vê até onde ficou e depois olha o restante para ver se condiz, amém? É assim que tem que ser. Mas a gente não pode estar questionando, porque o irmão está fazendo. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus trabalha como quer, não é eu. Você acha que eu de mim mesmo ia ficar aqui? Eu de mim mesmo ia dizer, eu vou lá estar perdendo meu tempo para estar falando com ninguém, rapaz. Mas o Espírito Santo manda e a gente tem que obedecer. Amém? Vá lá, meu irmão Zé, na paz do Senhor Jesus. Vá lá. Vá, meu irmão. Depois você olha lá, bem. Se vai estar também vai estar também, para quem quiser rever o reprise. Essa pregação vai estar guardada lá na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube. Vai lá que vai estar lá. Você pode rever com o tempo. Amém? Amém? Aí, ó. Aí você sai e entra outro. Você sai e entra outro. E cada um vai pegando sua porção. Amém? Aí tem que pensar assim. Bem, eu já vi até aqui, eu vou ali. Mas já que vai estar gravado, depois eu vejo. Aí vem o outro, entra agora e pega a parte dele. Amém? Leva contigo a tua parte, irmão Oséia. Deus abençoe. Não deixa de dar o abraço lá no meu pastor, não. Amém? Sim, irmão, voltando. Vamos ver que isso faz sentido, que a Bíblia responde? Quando você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, Tiago 2, versículo 10. Olha o que é que Tiago está falando sobre isso, ó. Tiago está dizendo assim no 10, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei, aí a gente tem que entender de que lei é que Tiago está falando. Aí para você entender de que lei é, você vai ter que ler tudo. Porque quem guardar toda a lei tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, porém, não comete adultério, mas você mata, você adultera. Se tu, pois... não me liga agora, não. Senão você tira do foco. Perdão, irmão, peraí, que tem alguém me ligando. E aí vai me tirar do foco da mensagem, amém? Tem pessoas aqui, depois você me liga, eu mando uma mensagem. Já eu mando uma mensagem. Espírito Santo falando no coração dessa pessoa aí que já eu mando uma mensagem, que a gente já está acabando a live. Então, irmão, voltando aqui.
Aí ele diz o que no versículo 11? Porque aquele que diz não cometerás adultério, também diz não matará. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, estás feito transgressor da lei. Aí você para e analisa assim, ó, bem, eu não cometo adultério, mas eu matei. Ou seja, eu não mato ninguém, mas eu cometi adultério. Então ele está dizendo que se você não comete adultério, não mata, mas comete adultério ou vice-versa, você passou a ser transgressor da lei. Então vamos lá. Para entender de que lei ele está falando, aí a gente vai... Aí eu vou deixar, irmão, o canal, vou deixar aí, não se preocupe não, viu? Eu vou deixar, se qualquer coisa eu vou lá no seu privado e deixo lá, ok? Irmão Valdinei Félix Santos. É Valdinei, é? Ah, Valdinei é Félix, minha irmã, é ela, né? É. E qual é o nome do seu canal no YouTube? Pronto, foi muito bom, eu deixarei. Antes de terminar a live eu vou tentar deixar. Então vamos lá. Mas você procura lá assim, ó. Valmir Santo. Valmir Santo. Vai dar um trabalhão, porque tem um bocado de Valmir. Você vai ter que procurar. Então, é melhor eu deixar o link que você já pega direto, amém? Então vamos lá. Aí olhe bem, ele está dizendo assim, ó. Olha o que é que ele está dizendo. Ele diz assim, ele está explicando. Aquele que disse não adultere, ele também disse não mata. Aí para você entender quem é que está falando, de que lei é, aí se você for lá no Êxodo 20, que eu sempre lhe dou referência de 3,17, você vai ver que quem está falando isso é Deus, que está lá no mandamento, não matarás e não adulterarás. Se eu não estiver enganado sem olhar, no capítulo 14, ou capítulo 13, está não matarás. E no capítulo 14 está não adulterarás. Talvez eu possa ter errado, porque pode estar no 14,15 ou pode estar no 13,14. Mas está assim. Ele está dizendo não matarás e não adulterarás. Aí aqui Tiago está dizendo aquele que disse não matarás, ele também disse não adulterarás. Bem, fazendo isso dá para entender de que lei Tiago está falando. Tiago está falando da lei dos 10 mandamentos. Que é essa lei que é eterna. Que essa lei Jesus não aboliu. Jesus cumpriu a lei sacerdotal. Jesus cumpriu a lei cerimonial. Essa lei aqui é lei memorial. Eu sempre coloco ela, eu sempre dito ela que ela é a lei memorial. Porque a lei moral, para mim, ela é uma lei cerimonial. A lei moral, para mim, ela é a lei memorial. Por que memorial, irmão Valmir? Porque você não está acrescentando, não, porque eu te falo pela Bíblia. Porque se você analisar de Gênesis Apocalipse, todas as passagens que você vê, todos os que o Senhor chamou, Ele está cobrando, Ele faz uma cobrança, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Guarda os meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Deus está falando direto. Chamou Josué, guarda meus mandamentos, meus estatutos, a minha lei. Chamou Abraão, guarda os meus mandamentos, meus estatutos, a minha lei. E assim sucessivamente. Chamou José, guarda os meus mandamentos e a minha lei. Chamou Davi, guarda os meus mandamentos e a minha lei. Chamou o rei Salomão, guarda os meus mandamentos e a minha lei. Aí ele chamou a mim e a você e está dizendo nessa manhã, guarde os meus mandamentos e as minhas leis. Entendeu? Foi por isso que Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Você vai amar o seu próximo e você vai amar a Deus acima de tudo e vai amar o seu próximo. Porque se você amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo, você está cumprindo a lei. Porque a lei dos 4 mandamentos de você para com Deus está em uma tauba. E a lei dos 6 mandamentos para com o homem está em outra tauba. E quando eu amo o meu próximo, e se você for deixar o Espírito Santo fluir em você, você vai ver que hoje a gente, ainda que aqueles que dizem assim, nada rapaz, sou salvo pela graça, né? Sou salvo pela graça, negócio de lei foi passado, você está assim, desculpa a minha direta, mas é a verdade, não tem outra palavra para expressar. Infelizmente, você que está agindo assim, está agindo com ignorância espiritual, tá? A palavra parece até pesada, mas é uma verdade, amém? Aí, eu falando até uma palavra dessa, né, irmã Valdinei? Parece até que tô dando indireta, aí muitos vai sair. Irmão, não fala assim que muitos vai sair. Irmão, eu vou lhe trazer uma passagem. Jesus estava lá, fez o sinal dos pães, prodígios, milagres. Quando Jesus atravessou e foi para outro lugar, quando Jesus chegou lá, já tinha uma multidão grande esperando por ele. Por que eles foram atrás de Jesus? Foi porque Jesus era o Salvador? Não. Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, Jesus sabia o que estava acontecendo ali agora, naquele momento. E olha o que Jesus falou para eles. Jesus disse assim, vocês vieram aqui, eu sei que vocês não vieram aqui por isso.
Jesus olha para eles e começa a dizer assim: vocês não vieram aqui buscar a salvação de vocês. Vocês vieram aqui por causa dos sinais e do prodígio. Eu já vi um pregador narrando isso aqui e ele trouxe nessa seguinte forma: vocês, não que Jesus falou isso, mas isso foi o falar do pregador. Vocês são banda de vagabundo, querem encostar em mim porque sabe que eu faço o pão multiplicar, saciar a fome de vocês. Vocês dizem assim: não preciso mais trabalhar não, vou ficar com Cristo onde ele for, coladinho com ele, porque sempre eu vou ter pão, não vou precisar estar suando, entendeu? Aí Jesus, conhecendo a maquinação má do coração, Jesus disse assim: peraí que eu vou ver se vocês estão me seguindo mesmo por causa da salvação ou se é por causa dos milagres. Aí Jesus começou a largar um sermão mais pesado. Jesus deixou de dar leite e começou a dar o quê? Mocotó. Quando começou Jesus a dar o mocotó, começou a largar nele, dizendo as falhas que eles tinham, começou a fazer as revelações nele. O que foi que aconteceu naquele episódio? Eles gritaram: quem pode seguir esse homem com esse grande discurso pesado desse jeito? Misericórdia! E eles fizeram o quê? Saíram, foram embora. Só vai embora quem não quer ouvir a voz do Senhor. Só vai embora quem não quer realmente ter um compromisso do Senhor. Só vai embora quem realmente não quer conhecer. Só vai embora quem não respeita o sinal vermelho. Amém? Só vai embora quem não tem reverência, quem realmente... Perdão, deixa eu corrigir aqui, pelo amor de Deus, tá? O meu irmão Oséias saiu aí. Não é desses que eu tô falando, e não tô dando indireta para ninguém. Eu tô falando de que só não escuta, só quem não quer escutar o assunto, é porque realmente quem não quer ouvir a verdade, tá? Meu irmão Oséias saiu porque ele tem as suas obrigações, como muitos aí têm suas obrigações e estão saindo. Hoje eu tenho um tempo livre, então eu posso ficar aqui, fazendo a mensagem completa. E aí depois vocês vão pegando de pedacinho em pedacinho, tá? Não entenda, não confunda as coisas. Eu não estou dizendo que se você sair agora é porque você não é filho de Deus, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você tem tempo e pode ouvir, não quer ouvir, você não quer compromisso com Deus, não quer conhecer realmente a verdade, prefere ficar no seu comodismo, no assim você acha, você acha assim, você gosta assim, você aprendeu assim, é assim que você vai ficar. Amém? É esse de que a palavra está falando, tá? Não é as pessoas que têm compromisso e estão saindo. Quem tem seus compromissos tem que suprir seus compromissos. Entendeu? Então quando a gente fala a palavra direta, os irmãos querem ouvir bonança, não querem ouvir. Então o que aquele povo queria? Queria uma bênção. Ele não estava se preocupando com salvação. Eles queriam bênção. Então eles queriam ver o receba aí, eis que eu te digo, e tome. O que é bom, venha. O que é bom, venha. A gente aceitar o que é bom para nós é muito bom, né? A gente pode até aceitar o Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, como ele está fazendo aqui agora, batendo na minha porta, na porta do teu coração. Agora volta para o 19. Você lê o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir, eu entro e vou cear na sua casa. Mas volta para o 19. Sabe o que ele está dizendo no 19? Eu repreendo e castigo todo aquele que vos ama. Aí foi mais pesado. Por que a gente memorizou o 20, mas não memoriza o 19? Porque o nosso Senhor, Ele é amor, mas Ele é justiça, irmão. E a gente fica com essa ideia na fantasia, na mente, que Deus é só bondade, amor. Deus é amor, mas é misericórdia, mas também é justiça, longanimidade, amém? E Ele sempre vai fazer justiça. E qual é a justiça do Senhor? Aí que entra os 10 mandamentos. A justiça do Senhor Deus vai fazer justiça naqueles que não cumpriu os seus mandamentos, tá? Então essa é a importância que a gente fica batendo na tecla da lei. Você tem que entender o que é lei. Você precisa entender o que é lei. Porque se você ficar dizendo que Jesus aboliu a lei e aboliu tudo, você está falando, Jesus está dizendo, Jesus disse expressamente que a lei não vale mais. E se você começar a estudar a Bíblia toda, você vai começar a ver até o apóstolo Paulo falar que sem lei não há pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então quando você diz que Jesus aboliu toda a lei, você está incluindo que Jesus aboliu todos os mandamentos, a lei de Deus. Amém? E o que é que você está dizendo diretamente? Não existe mais pecado, não existe mais lei. Então se não existe lei, está tudo à vontade. Eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso me prostituir, agora eu posso matar, agora eu posso roubar, agora eu posso adulterar, agora eu posso levantar falso testemunho, agora eu me posso prostrar diante de imagem, agora eu posso ter outro Deus, porque está tudo liberado. Agora eu posso tomar o nome de Deus em vão, porque não tem lei. Se não tem lei, então não há pecado, porque você só comete pecado se você transgredir a lei.
Então, se você transgredir os 10 mandamentos, você está em pecado. Porque os mandamentos é bem claro. O mandamento é só um espelho. Aí você olha para ele e diz assim: rapaz, eu pequei porque eu sem querer levantei um falso testemunho contra aquele irmão. Misericórdia. Aí o mandamento está dizendo que não levantará falso testemunho. Pequei, Jesus, me perdoa. Aí você corre ligeiro e vai pedir perdão. Significa o quê? Porque você olhou para a lei e você viu onde você pecou e você foi e perdeu e pediu perdão ao irmão. Será que esse assunto ficou um pouco muito claro? Amém? O Espírito Santo está me fazendo fazer algo aqui, mas ô Espírito Santo, eu já vou terminar, já está demais. Tá não, seu perdão. Blasfema, irmão, para com isso. Se você pede para o Espírito usar, você tem que fazer conforme o Espírito Santo de Deus manda. Você não pode estar querendo passar na frente de Deus, amém? Então vamos lá, eu vou deixar, viu? Pera aí, antes de terminar eu deixo. Por favor, abra a Bíblia de vocês aí em Romanos. Aquele que não pode abrir agora vai abrir depois. Eu vou aconselhar você a você ler Romanos 3, Romanos capítulo 3, você vai ler Romanos capítulo 4, você vai ler depois Romanos capítulo 5, depois você vai ler Romanos capítulo 6 e depois você vai ler Romanos capítulo 7, tá? Você lê Romanos capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Poderia ir mais, mas para não... Se você ler, você vai começar, porque Paulo aqui fala muito sobre a lei. Ele vai dar uma explicação muito lenta, muito maravilhosa. Olha que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 4. Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. É minha palavra? É o que eu acho que eu estou falando? Quem falou isso? O próprio apóstolo Paulo, porque muitas pessoas, para falar contra a lei, fica dizendo que Paulo falou que a lei foi abolida, que vive debaixo da lei, vive debaixo do jugo da maldição. Aí não sabe decidir de que lei Paulo está falando. Aí agora eu estou mostrando aqui. Quem é que está falando aqui? Paulo. Aí Paulo está dizendo o que no versículo 15 do capítulo 4 de Romanos? Olha o que ele está dizendo, ó. Pois, capítulo 15, porque a lei opera a ira. Não dá ira quando a gente fica falando de lei? Não é isso, minha irmã Valdinéia? Não dá uma ira na gente? Ih, esse assunto de lei é uma ira. Olha o que ele falou, ó. Porque a lei opera a ira. Por quê? Porque onde não há lei, também não há transgressão. Tá entendendo? Então, se já não há mais lei, se Jesus já aboliu a lei, então não significa que então não tem mais transgressão de pecado. Não tem mais transgressão de lei. Então, já que não tem mais transgressão de lei, então não existe mais pecado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo também fala? Ele fala aqui, eu vou trazer uma fala do apóstolo Paulo. Eu mandei você ler os capítulos, porque se eu fosse buscar aqui ia ficar muito longo. Eu estou pulando aqui, tá? No capítulo 7 de Romanos, quando você chegar no versículo 11, você vai ver o apóstolo Paulo, depois que você ler a meditação toda. Olha que ele fala, ó. Porque o pecado tomou ocasião, pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Aí você lê um versículo desse, você fica todo confuso, mas continue, que não terminou ainda. Aí você lê o 12, olha o que Paulo está dizendo, ó. Assim, Paulo, isso aqui é Paulo, viu? Paulo, olha o que Paulo está dizendo, ó. Assim, a lei é santa e o mandamento são santo, justo e bom. Como é que eu posso dizer que o Paulo está afirmando que a lei foi abolida? E aí? Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo que a nossa visão aqui não é mostrar para ninguém que nós somos melhor do que ninguém? Não. O nosso objetivo aqui é fazer aquilo ali, ó. Ir por todo mundo e pregar meu evangelho. Aí, ó, no versículo 28 de Mateus, verso 20. Ó o que Jesus diz para mim e para você, ó. Ele fala assim, ó. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém? Um momentinho. Moisés. Amém? Vou pedir licença a vocês aqui, que o meu filho está saindo para a igreja. Eu vou mandar um recado por ele. Um momentinho, viu, irmão? Você vai fazer um favor para mim? Tá de bicicleta?
De pé. Pega aquela sacola preta. Pega isso aqui e entrega a irmã Marisa. Já vai fazer a obra, tá vendo? Entrega a irmã Marisa e entrega a sacola preta. Diga a ela que eu falo ela pra usar. Perdão, irmão, porque eu tinha que fazer isso, amém? Ele me poupou de eu ir num lugar agora e eu já vou para outra missão, amém? Então, irmão, nosso objetivo aqui, como eu falei, repito, a gente está tentando dar uma chacoalhada em vocês para trazer o objetivo de por que a gente bate tanto na lei. Porque a lei que vocês estão desprezando, como muitos estão ensinando aí, é um grande pecado. E a gente está tentando acordar que nós estamos pecando quando a gente menospreza a lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, entendeu? A gente está falando disso. A gente não está falando daquela lei rígida lá não, que era olho por olho, dente por dente. Essa lei Jesus cumpriu, que é a lei cerimonial. A gente está falando da lei moral, essa lei que Jesus sempre, o Senhor Jesus cobrou, o Senhor Deus cobrou e fica dizendo sempre: lembra-te, porque ele sabia que a gente ia esquecer. O inimigo ia fazer de tudo para a gente esquecer e transgredir a lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? A lei é boa e o mandamento é santo, não é isso? Assim a lei é santa e o mandamento é santo e justo. Tem uma outra aqui que o apóstolo Paulo vai falar também. Aí, às vezes alguém tem umas dúvidas assim: e onde é que está falando que existe dualismo, irmão? Quando você lê aqui Romanos capítulo 3, versículo 27, Paulo vai dizer assim, ó: onde está logo a distância? Ou seja, onde é que está logo o melhor disso aí? Aí ele falou: excluída? Por qual lei? É tudo pergunta, lê aí que você vai ver. Escolhida? Por qual lei? Aí Paulo vai falar das duas leis. Por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Tem duas leis ou não tem? Existe a lei das obras, que era aquela que os judeus praticavam, e existe a lei da fé. A lei das obras o Senhor consumiu, mas a lei da fé é essa em Cristo Jesus, que pela fé somos salvos pela graça. Então a lei da fé lhe leva a você a obedecer os mandamentos. Se você não obedecer os 10 mandamentos, você está fora da graça. A graça não te alcançou. A graça não me alcançou. A graça só me alcança quando eu começo a obedecer a lei dos 10 mandamentos, que aí é não matar, não roubar, não adulterar. Aí quando você conferir lá quais são os 10, você vai ver qual dos 10 você está transgredindo, qual dos 10 eu estou transgredindo. Porque a gente conhecendo a verdade, ela vai nos libertando, amém? Eu queria achar aqui Paulo falando algo muito importante. Aqui, eu li o 27, 3:27, né? A mesma fala de Paulo. Olha o que Paulo está falando aqui, ó, no 13:31. Olha que a fala de Paulo está falando. 3:31, Paulo está dizendo assim, ó: anulamos, pois, a lei? É uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha que Paulo está fazendo. Se na sua Bíblia tiver aí, deve ter uma interrogação. Vá acompanhando. Anulando, vírgula, pois, vírgula, a lei pela fé, interrogação, é uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí olha que ele mesmo responde: de maneira nenhuma. E ele ainda botou uma exclamação. Eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Amém? Corrigida Almeida. Olha o que ele está dizendo: anulamos, pois, a lei, depois ele pela fé? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Uma exclamação, exclamou Paulo. Antes, estabelecemos a lei. Ou seja, antes a gente tem que realmente lembrar da lei. Antes a gente tem que colocar em vigor a lei dos 10 mandamentos. Tira a sua visão da lei da pedra, de mulher pega em ato de adultério e ser apredejada. Essa Jesus cumpriu. Não precisa ninguém mais apredejar ninguém. Se ele errou, pecou, não cabe mais a gente fazer justiça. Agora a justiça é por Cristo. Ele se arrepende, ela se arrepende, dobra o joelho e vai e confessa a Jesus e deixa o pecado e é perdoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja Deus. Eu acho que até aqui foi suficiente para nós ouvirmos a voz de Deus. E eu tenho assim uma convicção que se eu passar disso aqui, eu posso transgredir. Amém? Eu vou botar um louvor aqui
Enquanto esse louvor estiver cantando, vocês vão ficar aí. Eu vou buscar o link como a irmã pediu. Bota o link aí para todo mundo querer ir lá, ok? Tem muitos assuntos importantes lá para nós entendermos, amém? E muitos que futuro vem ainda. Então, eu vou soltar esse hino, que foi o hino do começo, e eu vou lá buscar o link do Facebook e vou deixar aí, amém? Ou da YouTube, amém? Vou lá. Fica aí em espírito, porque teve o momento da palavra, tem que ter o momento do louvor. Nós começamos com o louvor e nós vamos terminar com o louvor e oração, amém? Só de agradecimento. Vou buscar aqui, daqui a pouco eu vou buscar aí. Fica aí, hein? Vamos lá. A presença do Senhor aqui é forte. Louvado seja Deus. Quem é que pode duvidar desse poder? Quem pode duvidar do poder de Deus? Vejo tanta bênção que já não aguento. Eita, a gente começou com esse louvor aí, foi benção aqui, viu? Quase eu saía voando aqui no mistério. Aleluia. É vitória, se prepare e receba. Se receba aí da parte de Deus a vitória. Olha o anjo com a bandeja em suas mãos. Olha o anjo com a bandeja na mão. Bem, o Facebook daqui já vai receber. Vamos lá? Eu tô em 2 Facebook, amém? O Facebook aqui, já vou colocar aqui, ó. Eu creio que isso acontece, diga aleluia. No Facebook daqui, já vai chegar aí, ó. Já tá enviando. Agora no Facebook de lá. Vamos pro Facebook de lá. Eu tenho que transmitir aqui. Falar aqui. Quem crê? Quem crê que isso acontece, diga aleluia. Diga. O anjo do Senhor. Deus fala com o seu povo toda hora. Toda hora. É por isso que ele vai falar aqui. Pronto, chegou aqui. Aqui, consegui. Agora eu vou aqui. Aí, Valdinea, como a senhora me pediu. Pronto, gente. Só um clique. Chegou já no daqui. Cadê? Não chegou aí não? Até agora eu não vi. Já enviei. Pronto, aí, benção. Amém? Aí está o meu canal no YouTube. Lá a gente vai deixar muitos vídeos sobre lição. Amém? Deixa eu baixar um pouquinho. Queridos, o Espírito Santo botou no meu coração, para eu não ficar aqui fazendo as lives longas e estar tomando o tempo dos irmãos, que é muito precioso. Lá no Facebook, lá no canal da YouTube, lá vai ter os vídeos falando do assunto dos 10 mandamentos, para a gente entender e compreender que mandamento é esse que a gente tem que cumprir. Pronto. Você que tem curiosidade, que quer aprender, que quer entender o que é o mandamento, quais são os seus significados. Quando a gente pegar os 10, cada um tem um sermão. Cada um deles tem um sermão. E prepare Bíblia, prepare caneta, porque você vai estudar a Bíblia. Você vai ter que navegar na Bíblia. Porque os mandamentos te levam a corrigir, os mandamentos te levam a você estudar a Bíblia, amém? Então a gente vai fazer por etapa. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Então o assunto vai ser sobre isso, não tomando Deus diante de ti. Nós vamos buscar na Bíblia, amém? Pedindo direção ao Espírito, amém? A gente vai pedindo direção ao Espírito Santo e ele vai assim nos concedendo. E aí vai ter, depois vai o segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura. Vai ter todo o assunto sobre o que é ídolo, falar imagem de escultura, né? Aquilo que, e aí, enfim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vai ter todo o assunto lá, amém? Aí você quiser conhecer um pouquinho o que Deus vai nos dar aqui, aí ele dá um pouquinho aqui, ele dá um pouquinho aí, você vai passando também deixa lá seus comentários, é muito importante. Aproveita, assina o canal, já fica logo inscrito, porque quando o vídeo sair, já vai avisar você aí que saiu, entendeu? Então é importante você assinar o canal. Você assina o canal e dá um like, porque quando você dá um like, você tá dizendo a YouTube que o canal vale a pena ficar. Aí eles vão dando mais prioridade, entendeu? E aí, ó, você dá o like e você assina no canal. Então toda vez que botar um vídeo lá do estudo, vai lhe avisar aí no
notebook, no seu computador, no seu smartphone, no seu celular. Amém? Bem, até aqui o Senhor nos concedeu. Vamos agora orar? Vamos orar? Só de agradecimento. Oramos. Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai santo, graça nós te damos em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Agradecemos, Pai, por este culto maravilhoso que nós fizemos aqui pela manhã, buscando a Tua presença. Pai, verdadeiramente a Tua presença hoje aqui foi maravilhosa. Quase eu andava voando aqui, Pai, nesse quarto. Começou a impactar aqui a presença do Espírito muito forte. Muito obrigado, Senhor. É muito bom quando a gente sente a Tua presença. Continua conosco, Pai. Não somente nesse momento, mas aonde a gente for, aonde a gente estiver, se estamos indo no trabalho, na escola, que a gente venha estar ligadinho com o Senhor, 24 horas ainda fazendo hora extra. Porque o adversário, ele não brinca, ele está tentando armar cilada. Mas se nós estivermos revestidos de toda a sua armadura, estaremos protegidos. Pai, esse assunto é um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que dos 100%, os 85% que foram embora, eles perderam. O que não querem ouvir esse assunto, eles estão perdendo de descobrir um grande e maravilhoso mistério da tua parte. Mas aqueles 15% que ficou, eles são bem-aventurados. São muito bem-aventurados. O Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só os verdadeiros adoradores, Pai, têm interesse de buscar, de conhecer a Ti. Porque Ele quer ter o carinho de lhe dar o melhor e não servir ao Senhor de qualquer maneira. Agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Como eu disse no começo, disse no fim, também é um momento de tristeza para a família do nosso irmão Lázaro, né? O cantor Lázaro. E segundo aqui o Facebook, e todas as páginas que aqui estão mostrando, está dizendo que realmente o irmão Lázaro partiu. Eu não posso afirmar isso, porque eu não vi ainda nos jornais. A gente começou com esse hino. Amém? Deus abençoe. Um bom dia. A paz do Senhor, paz e a graça para todos. Encerramos aí a homenagem ao nosso irmão Lázaro. O memorial, né? É uma homenagem ao memorial. Ele se foi, mas os louvores ficou. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Vou beber uma água agora, que eu também sou filho de Deus. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Vai deixando sua paz do Senhor aí. Uma saudação de paz a todos que nos seguem nessa live. Juntos somos mais fortes. Não esqueça de estar orando por mim, de estar orando pela minha família. Não esqueça de colar o link, copiar o link e enviar. Envia, irmão. Independente de estar grande ou não, envia. Faz a tua parte. Faz a tua parte, porque talvez você pode impedir uma bênção chegar na vida de alguém. E a palavra de Deus tem endereço certo. Talvez não serviu para você, mas vai servir para alguém. Então você envia. Amém? Não vamos ser rebeldes. Envia aí, rapaz. Envia aí, menino. Envia aí, menina. Louvado seja Deus. Nas redes sociais, no WhatsApp, é só colar e enviar. Deus abençoe a vida de cada um. Terminando aqui em homenagem, hein? Agora eu vou olhar o jornal para ver se realmente é verdade. Mas aqui, todas as páginas que eu vou no Facebook, todo mundo está colocando que o irmão Lázaro partiu. Alguém tem alguma... assistiu o jornal aí? Pode afirmar isso aí? Porque eu não assisti o jornal ainda. Tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do minha esperança é. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, meus irmãos. Esse Facebook aqui já foi encerrado. Tchau, meus irmãos.